Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios se levantam, ó Senhor. Os rios levantam os seus ruídos. Os rios se levantam as suas ondas. Mas o Senhor está nas alturas e é mais poderoso do que o ruído de grandes águas e do que os grandes ondas do mar. Muito fiel são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Eu citei o Salmo de número 93, do 1 ao 5. O salmista dizendo o poder e a majestade do reino de Deus. Nós estamos gratos, felizes, porque o Senhor tem nos abençoado maravilhosamente e grandes bênçãos o Senhor tem para cada um de nós ainda durante esse dia. Que a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Estamos aqui vivendo os últimos dias e eu quero dizer para todos os nossos irmãos que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo, como ele mandou um profeta na sua primeira vinda, que foi João Batista. Agora na segunda vinda também tem um profeta. Quero cumprimentar a nossa audiência maravilhosa lá em Moçambique, em outras partes do mundo também, e ali também em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Desejamos a todos um bom dia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa oportunidade falar do que está acontecendo hoje nos nossos dias, né? Nós vamos hoje ler a escritura no livro de São Mateus, no capítulo 24, do 1 ao 13. Mas, antes de tudo, nós iremos ouvir uma linda gravação com a Mara Lima, o hino chamado Planeta Terra. Já parou para pensar na vinda de Jesus? Se não o fez, quero lembrar que Cristo voltará. Limpa as tuas vestes no sangue de Cristo, lança fora as mágoas do teu coração. Pode ser hoje o arrebatamento, te prepara, irmão. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, 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 adeus. Preparados estamos para muito em breve com Jesus subir. Fazer parte desta fileira que vai para o céu. Somos herdeiros
depressa, pois pode ser hoje a volta de Jesus. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito em breve com Jesus subir. Adeus, planeta Terra, adeus. Eu me despeço, pois a qualquer hora tenho que partir. Adeus, adeus, adeus. Preparados estamos para muito em breve com Jesus subir. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus possa abençoar a cada um nessa oportunidade, que todos possam ser ricamente cheios do Espírito Santo. Aqueles que estiverem na prostituição, na jogatina, na bebedeira, nas drogas, no adultério, no engano religioso, que possa se despertar, porque como o próprio Jesus chegou a dizer lá em São João 8,32, né? Que a verdade, ela tem que nos libertar, porque nós temos que ser libertos pela palavra de Deus. Então nós cremos que os irmãos já estão com a escritura aberta, São Mateus 24, do 1 ao 13, que é escrito assim: o sermão profético. Isso aqui foi Jesus profetizando, hein? O princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar para Jesus a estrutura do templo de Salomão, né? Aquele templo que levou 40 anos para construir. Jesus, porém, disse: na verdade, vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize quando serão essas coisas, Senhor. Dize quando serão essas coisas, e que sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados,
trair-se uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Santo Deus, tenha misericórdia. Estamos aí na iminência de uma grande destruição. Eu quero pedir ao Senhor, abra os entendimentos, meu Deus, da humanidade. Sacode as almas delas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Afasta, Senhor, aquilo que está atrapalhando a noiva a cada dia se aperfeiçoar. É a oração que eu faço a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar, irmãos, que Jesus contou essa história aqui, esse sermão, aproximadamente há 2.500 anos atrás. E ali, Jesus Cristo ainda não tinha nem sido crucificado. E os discípulos ficaram preocupados. Houve ali uma angústia. Eles parecem que já estavam sentindo essas angústias, eles já estavam contemplando essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Todos nós sabemos que o apóstolo São Paulo chega até a dizer que a natureza, ela está angustiada. E aqui, quando Jesus falou disso, que haveria terremoto, peste, fome, eles perguntaram para Jesus: quando será a tua vinda? Que sinal que haverá na sua vinda? Os sinais estão aí cada dia, na natureza, no céu, na terra. Às vezes, a humanidade fica entretida com tantas as coisas e esquece de olhar para as Escrituras. Porque a natureza, ela é uma Bíblia aberta. Nós vemos que agora esse dia mesmo aqui no sul, esse tornado destruindo tudo. Isto é, a natureza está raivosa. Que Deus tenha misericórdia. Jesus Cristo, Ele está prestes para voltar. Agora eu pergunto, eles lá no começo, quando Jesus falou, eles viviam a vida pia com Deus. E ele estava preocupado. Mas hoje, o que está acontecendo é igual justamente quando Jesus falou aqui, em São Mateus 25, outro sermão profético. Agora, fala para mim, qual profecia que Jesus falou que não se cumpriu, ou que está se cumprindo, ou se cumprirá ainda? Agora, hoje, nós temos aí esses grandes homens, né? Esses grandes filósofos, esses grandes profetizadores, profetiza só na carne. Mas aqui Jesus chegou também a dizer acerca das 10 virgens. É uma coisa tão notória que vários pregadores já pregou a respeito das 10 virgens, que 5 eram prudentes. O que é prudente? Prudente é uma pessoa que está vivendo todos os dias na presença de Deus, sem se preocupar com os acontecimentos, sem se preocupar com tantas as coisas que estão acontecendo. E também tinha as 5 virginessas, como aqui, diz assim, ó: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Você que não está aí, ó,
pensando que eu estou pregando o evangelho, eu tenho o meu PhD, eu tenho a minha faculdade em Harvard, eu sou um grande teólogo, eu sou grande isso. Você é um louco. Você não passa de um louco. Aqui está escrito assim, veja bem, mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. O que faz a lamparina acender não é a vasilha, não. É o combustível que está dentro dela. Como é que esses pregadores aí hoje, ocupando os púlpitos, vivendo uma vida errada, vivendo uma vida errônea, no mundo aí, praticando tudo quanto é coisa errada, será que ele tem o Espírito Santo? Ou ele é uma força negra? Está escrito aqui, ó. E as loucas não levaram azeite, mas as prudentes levaram o azeite e as suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Mas, e tardando o esposo, tosquejaram, elas dormiram, né? Todas adormeceram. Mas à meia-noite, ouvi um clamor aí dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não que seja caso nos falte, a nós e a vós, ide antes que o vende e comprai para vós. E tendo as loucas, né, indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do cordeiro, né? Para as bodas lá. Fechou a porta. Depois chegou também as outras virgens, que as loucas, né? Dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondeu e disse, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Então, eu quero dizer uma coisa. Jesus chegou a dizer no livro de São João, no capítulo 5, verso 39, não é para examinar o teólogo, não é para examinar isso, aquele outro, examine as escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna. Mas o povo não quer a palavra de Deus, o povo quer um evangelho aí, a buquê de flor, aquele evangelho que nada acusa, né? Um evangelho florido. Mas sabe de uma coisa, vocês são virgens nessa, porque no dia que Jesus vier, vocês vão ficar. É igualzinho lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 lá, né? Vocês sabem que quando Deus mandou Noé preparar a arca, aconteceu. É só zombaria, é só galhofa, era tudo quanto é coisa. O povo queria mais, eram os prazeres da carne, que o próprio Jesus chegou a dizer. Os dias de Noé serão igualzinho os dias da minha vida. Lá o povo comia, o povo bebia, o povo casava. E hoje é o que pode ver. Em cada esquina tem um restaurante, em cada esquina tem um trailer. O mundo está preocupado só com comer e beber. Mas vai chegar uma hora. E nós vemos aqui que o apóstolo São Pedro, ele foi tão enfático, né? E ele falou, dizendo, porque o povo está tão adormecido, o povo está anestesiado com o pecado. O pecado anestesiou o povo. Aqui, o apóstolo São Pedro, no capítulo 3, sobre a vida do Senhor. Amados, eu escrevo agora esta segunda carta, e ambas, as quais despertam com exortação. O que está precisando hoje a igreja é de doutrina, é de exortação. Não é um evangelho à base de mel açucarado, não. Veja bem, eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas lá pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo que primeiro isto, que nos últimos dias, que é o nosso dia de hoje, tá? Virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias
concupiscência, seus pecados da carne. E dizendo, mas aonde que está a promessa da sua vida? Porque desde que os nossos pais morreram, né? Dormiram, quer dizer, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas eles voluntariamente, eles ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. E ela foi tirada das águas. E no meio das águas subsiste, pelo quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Isso é falando lá do dia de Noé, né? O povo não cria, mas o dilúvio caiu. O povo crê ou não crê, a vinda de Jesus vai acontecer. A grande tribulação, conforme está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, a tribulação de 3 anos e meio vai acontecer. Mas os céus e a terra que existem, pela mesma palavra, se reservam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor, Ele não retarda. Deus não tarda a sua vinda. Ele tá usando de misericórdia. O homem não está percebendo que Deus está tendo misericórdia. Muitos não querem saber de Deus. Muitos querem saber de construir. Muitos querem saber de prosperar materialmente. E hoje o Evangelho é o Evangelho da prosperidade. Jesus Cristo nunca ensinou ninguém a se prosperar materialmente. Ele falou lá em São Mateus 6, buscai primeiro o meu reino, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas Jesus falou em São Mateus 28, lá 16, e de pregar o meu evangelho, ensinar as nações. Mas hoje o povo está só pregando a prosperidade financeira. O Senhor não retarda a sua promessa, não. E ainda que alguns têm por tardia, mas Ele é longânimo. Olha só, é a longanimidade de Deus que esse mundo aí não pegou fogo, tá? Veja bem. Longanimidade para que convosco, que não querendo que algum se perca, senão todos que venham arrepender. Quem é que quer se arrepender dos seus pecados? Lá, em 2 Crônica, no capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter, eu ouvirei dos céus. Agora, se converter, não é você pertencer aí a uma grande denominação e ter lá uma carteirinha de membro, ter uma carteirinha de obreiro, ter um ministério. Não. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É igual você viu lá, nas vigilâncias? À meia-noite, quando de repente Jesus, o esposo apareceu, o qual os céus passará com grande estrondo, e os elementos se desfarão, a terra, as obras que nela há, queimarão, é futuro, a terra não foi queimada ainda, pregador. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas que vos convencer e santo no trato de piedade. Eu quero dizer, meu irmão, é que nem o apóstolo São Pedro chegou a dizer que desde os tempos passados, Deus vem falando. Vocês podem ver que lá Moisés falou que Jesus Cristo haveria de vir. Creio que é lá em Deuteronômio, creio que se não me foge, 18 a 22. Falou que no meio de vós despertará um profeta semelhante a mim. Aí vem o profeta Isaías falando a respeito que uma virgem, Isaías 7, uma virgem conceberia
e daria luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Tantas escrituras veio falando que ele viria, mas quando ele veio aqui na terra, o mundo religioso não conheceu, porque ele não tinha aparência, conforme está lá no livro do profeta Isaías 53. Como ele não tinha aparência, hoje ninguém quer uma igreja simples, ninguém quer uma igreja, porque a igreja que prega o evangelho, ela não tem multidão não, são poucos. E o próprio Jesus chegou a dizer, o caminho é estreito e a porta é apertada. Agora muitos não, querem ir nessas igrejas, onde tem lá 8, 10 mil, é a grande igreja espalhada pelo mundo afora, é. Mas uma coisa eu te digo, que Pedro, ele estava dizendo aqui, eu exorto. Hoje ninguém aguenta. O apóstolo São Paulo chegou a dizer para Timóteo, em 1 Timóteo, que é capítulo 2, ele fala assim, Timóteo, meu filho, prega em tempo e prega fora de tempo. Porque vai chegar um tempo que os homens terão comichões nos ouvidos e não suportará a doutrina mais. Se acha que as doutrinas que Jesus pregava lá nos seus dias eram umas doutrinas atrozes que nem hoje, que nada faz mal? Hoje o mundo está dentro da igreja. O evangelho foi banalizado. Hoje você vê aí, os púlpitos virou um lugar de entretenimento. Pastores colocando bonequinho, o xaropinho lá. Outros colocando louro, papagaio para falar. Um dia, pregador, se você quiser desafiar Deus, você desafia. Mas no dia lá do juízo, ali você vai chorar. E vai ser tarde. Hoje, nós estamos vendo aí o mundo cada dia mais nas tormentas da natureza, tormenta religiosa. Agora, esse Papa que assumiu aí, no lugar do outro, diz que está com a doutrina agora que a Maria, ela nunca foi corredentora com Cristo. Maria nunca ajudou ninguém a salvar a humanidade. Mas lá no ano 325, né, o grande imperador Constantino, ele que mudou tudo, né? E agora eu pergunto, estão querendo consertar, por isso que Jesus disse, você não pode colocar vinho novo dentro de odre. Quem não sabe o que é odre, é umas garrafas de couro que fazia antigamente. Você não pode colocar vinho novo em odre velho. Que história! Hoje eles estão querendo consertar e vai explodir mais e mais. E aqui, o apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses, falando também da vinda de Cristo. Todos falaram da vinda de Cristo. Agora, o que eu achei interessante, né? Hoje, eles estão querendo consertar que a Maria não é mais a Redentora. Agora eu pergunto, será que os apóstolos falaram alguma coisa disso aí? Jesus nunca chamou a atenção deles. Eu mandei vocês subir lá para Jerusalém, que lá vocês receberam do alto um poder e vocês seriam revestidos de poder. Deus nunca repudiou os apóstolos. Paulo chega a dizer, eu não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes. Jesus Cristo falou. Deus falou lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Porque o fogo que vai vir não vai deixar nem raiz e nem ramo. Jesus está falando, Deus está falando, que não vai deixar nem raiz nem ramo. Aí Jesus chega lá em Mateus 17, 11.
os discípulos perguntando, mas o senhor está falando que Elias virá e restaurará todas as coisas? Jesus falou assim para eles, os religiosos, olha, vocês, Elias já veio. Jesus estava falando de João Batista. João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Agora, lá na Bíblia não está escrito que João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Agora, os religiosos de hoje falam, não, eu só acredito, evangelista, se estiver dentro da Bíblia. Você não acredita porque você é cego, você é incrédulo. Lá falou que João Batista era Elias, mas Jesus falou assim, Elias já veio e vocês fizeram tudo com ele. O que quiseram? O que fizeram com João Batista? Degolaram lá no cepo. Por que degolou João Batista? Porque ele era adúltero? Porque ele era um trapaceiro? Ele era um avarento? Não! Degolaram ele porque ele levou o seu dedo duro lá na casa de Herodes e falou, olha, não é lícito, rapaz, possuir a mulher do teu irmão. E aquilo ali custou a vida dele. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, que não sejas ignorante a respeito dos que já dormem, porque não vos entristeçais. Quantas pessoas hoje, quando morre um ente querido, chora, lamenta, arranca os cabelos da cabeça, porque não tem esperança. Eu tenho minha esposa que partiu para o Senhor, eu não estou esperando outra coisa, a não ser quando a trombeta soar, as tumbas vão abrir e eles vão ressuscitar, porque o que está escrito aqui é a verdade. Porque veja bem, como os demais que não têm esperança, porque se nós cremos que Jesus morreu e ele ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dissermos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, o pregador, o evangelista, o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido. O que é alarido? É um despertamento que houve aí na era de Laodiceia e você não está percebendo. Um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontraremos com o Senhor nos ares. Será que você está preparado realmente? Eu acredito que foi Miqueias, né? No seu capítulo 5, ele chega a dizer, para que você quer a vinda de Jesus? Para quê? Se você não está preparado, se você está vivendo uma vida aí, a Deus dará, como é que você fica pedindo Jesus Cristo? A vinda dele. Porque é que eu já falei, a vinda de Jesus será somente para os predestinados. Somente os predestinados para ir no rapto é que vão. Porque que eu já citei aqui em programações anteriores, a respeito daquele grande homem que tinha aquela siderúrgica, chegava lá no final do expediente, ele passava ali, aquele grande imã lá, e aquele grande imã atraía os ferros, tudo quanto é coisa, mas lata não atraía, e nem madeira também atraía. Aí o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, para você sabe de uma coisa, que ali no livro de Atos, capítulo 3, verso 18 ao 20, está escrito assim, que até o tempo da restauração, Deus aguardará, segurará Jesus Cristo lá. Nós estamos no último tempo já, a era Laodiceia já está se findando. Qualquer hora dessa, como a porta da arca fechou, a porta da graça também vai fechar. E lá nos dias de Noé, não adiantava falar, ô Noé, eu sou seu parente, eu sou seu amigo íntimo, você podia... Noé nem sequer ouvia mais, e assim também é. Quando a porta da graça fechar, não adianta você falar, ô pai, ô mãe, ô pastor, ô bispo, ô arcebispo. Não adianta, porque a porta vai fechar muito breve
E aí você vai ver, o que é ruim vai ficar terrível. A palavra de Deus diz que muitos vão querer a morte, mas a morte vai fugir. Deus, tenha misericórdia. Abençoa, Pai, essa programação, que essa palavra possa chegar nos corações dos ouvintes, que o Senhor possa ampliar, que o Senhor possa colocar dentro da alma deles, Pai, e sair fora, como está lá em Apocalipse 18, sai fora desse sistema falido, sai fora dessas gaiolas religiosas, em nome de Jesus Cristo.